Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou pintar um bolo de limão. Espero que você goste. Se você gostar, dá o seu like aí, o seu joinha e compartilha, fazendo favor, para ajudar outras pessoas a assistirem esse vídeo, quem gosta de pintura, né? Primeiro vou passar um pouquinho do azul bebê e um pouquinho de hora um, hora outro, o verde musgo claro, ó, tá aqui no meu pratinho, acho que tá dando pra ver aí, tá, né? Então, eu vou passar diluidinho, bem pouquinho, outra hora eu pego meio a meio, outra hora mais um, outra hora mais o outro, pra ficar diferente. E aí eu venho só aqui nessas entradinhas e é assim, um tomzinho bem clarinho mesmo, porque não existe sombra para cima, a não ser que eu fosse fazer aqui uma parede, né? Ou se tivesse uma cortina, alguma coisa assim, mas não vou fazer, que o meu foco é só o bolo mesmo. Então, eu venho só aqui nessas entradinhas, fazendo uma sombra bem clarinha. Aqui nos cantinhos depois vai ter que escurecer um pouquinho mais. Mas a hora que for fazer a sombra inferior, aí a gente escurece um pouquinho essas entradinhas assim mais profunda. Aqui embaixo eu vou deixar, porque depois eu penso de fazer uma madeira aqui, ó, para fazer tipo uma mesa. Então eu venho só com mais um pouquinho do lado de cá. Aqui provável também vai ser mesa, então nem vai precisar. Então é só isso. Sombra superior, por enquanto, só isso. Geralmente eu uso fazer a sombra inferior primeiro. Assim, a superior, depois a inferior. Primeiro que eu falo antes que fazer a pintura principal. Mas hoje eu não vou fazer, porque eu ainda estou em dúvida em que cores que eu vou colocar nessa madeira. Enquanto isso, eu vou pintando a parte de cima. E também outra coisa, eu gosto sempre de pintar de cima para baixo, porque se eu pintar a madeira aqui agora, eu não consigo pintar a parte superior, porque aí a minha mão encosta que vai borrar a minha pintura. Então, geralmente eu deixo a parte de baixo por último por conta disso. Que aí eu não corro o risco de encostar a mão aqui e sujar ali para cima. Vou trocar as tintas agora, vou colocar as cores para fazer as folhas. Aqui eu coloquei o verde musgo claro e o verde pistache, aqui em cima marfim, e aqui eu fui fazer um teste que eu ia colocar verde grama com verde pistache. Porque sempre eu uso na folha da laranja, do limão, o verde pinheiro com o verde oliva. Só que aí, hoje eu pensei, vou colocar o verde grama para ver se dá uma cor melhor. Não gostei, tirei e coloquei o verde musgo não, verde pinheiro aqui no lugar do grama. Então eu vou usar o verde pinheiro mais verde oliva. Pro fundo da folha, eu vou colocar o verde musgo claro misturado com o verde pistache, meio a meio. Aí eu já passo aqui no fundo, sem sombrear, sem nada, só preenchido o fundo. Tô usando aqui o pincel número 10, mas você pode usar aí o tamanho que você achar que é mais prático para você. Já vou aproveitar e vou preencher essas folhinhas aqui, porque não vai me atrapalhar, porque tá pro lado esquerdo. Porque se fosse do lado direito, eu podia encostar a mão e borrar.
Eu não gosto de preencher muitas, porque senão também seca e aí não dá para trabalhar. Mas aqui são poucas e pequenas, dá para aproveitar e fazer o fundo delas aqui. Só não vou fazer das que tá do meu lado direito. Hoje vai dar para aprender a fazer folhinha dobrada. Tem uma aqui em cima, tem outra aqui embaixo. E tem mais uma ali do lado direito. Tem florzinha de limão, tem limão inteiro, limão partido. Bom, então peguei aqui agora o verde musgo, não. O verde pinheiro mais o verde oliva. E eu venho aqui, ó, fazendo um zigue-zaguinho aqui, ó. Porque já faz os espinhozinhos aqui da pontinha da folha. Aí eu puxo da ponta pro pé, ó, fazendo esse movimento de curva. Isso é propaganda de loja aí pelas ruas. Cidade pequena, gente, normal. Ó, eu puxo sempre curvando aqui, ó, puxando pra cá. E aqui, ó, eu vou passar o risquinho do meio e vou puxar, ó, aqui embaixo, como tá por trás do limão, tem que ficar escuro. E aqui eu vou fazer curvando, jogando pra frente. Percebeu a diferença? Ó, eu venho aqui, puxo, ó, pra frente, fazendo curvinha também. Porque senão fica aquela folha parecendo que tá chapada, parecendo que passou o ferro em cima, né? Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim e venho aqui, ó, de dentro para fora, o contrário do que eu vim com o escuro. Agora aqui também, ó. Aqui eu tinha subido, agora eu desço com a tinta. Viu que fácil? Já ficou pronto aqui. Depois eu só dou passa um pouquinho de tinta mais escura, da mistura de verde pinheiro com verde oliva. Eu diluo um pouquinho mais com água, não muito, porque senão espalha, né? E dou uma passadinha aqui, dando uma balançadinha no pincel, para fazer um contorninho. Reforço aqui o meio e posso reforçar também aqui as nervurinhas da folha. Posso fazer todas as folhas primeiro, ficou meio forte, e depois reforçar também. Depois de seco, se eu quiser dar mais volume nessa folha, eu posso. Porque agora, como o fundo tá molhado, mesmo que eu passe, ele ainda some, ó. Aqui eu já passei umas 2 vezes aqui e deu uma sumidinha. E também, para não correr o risco de clarear demais, eu gosto de esperar secar um pouquinho, depois eu vejo onde precisa. E quando tá seco, pega a tinta com mais facilidade. Então, eu tenho que tomar o cuidado de não passar muita tinta. Aqui eu tô colocando a minha claridade de cima para baixo. Então, aqui vai ser escuro embaixo.
E eu puxo, ó, fazendo a curvinha aqui, ó, jogando pro meio. Da ponta, ó, da ponta pro pé. Escureço aqui porque tá por trás do limão. Faço o risquinho do meio. E agora vou do pé pra ponta. E aqui tem a dobrinha escura aqui embaixo, ó. Até posso, com esse pincel, se bem que não faz o mesmo efeito do zerinho, eu prefiro o filete, mas até com esse aqui dá para fazer. Puxando aqui o contrário. Aqui eu desci, eu subi com o escuro, agora eu vou descer, eu passo um pouquinho aqui, vou dar mais uma reforçadinha aqui. E com o pincel filete eu vou fazer aqui o acabamento. Vou reforçar o meio e as nervurinhas também. Ficou bem artificial esses risquinhos, então eu vou dar uma arrumadinha aqui com o pincel número 2. Tirou a claridade, eu volto com a claridade. Tem que ter paciência, é assim mesmo. Até que fique do jeito que eu quero. Se eu colocar a claridade aqui mais no meio, desse lado aqui da pétala, dá aquela impressão de que tá dando aquela dobradinha, uma voltinha, né? Que bonito. Ah, esqueci desse aqui, já vou fazer porque aí já fica pronto. Essa parte aqui de cima. Passar o fundo com a mistura de verde musgo claro e verde pistache. Escuro embaixo. Puxo viradinho aqui, da ponta pro pé. O pezinho aqui é escuro, porque tá por baixo. E vem. Agora jogando do pé pra ponta. Escurinho aqui embaixo. E vem com o marfim eu não tô diluindo, tá? Com o pincel filete vou dar o acabamento. Como a folha é bem pequenininha, eu tô com o pincel filete para dar
um toque aqui de brilho, de claridade. Vou tirar um pouquinho o excesso com o dedo. Continuando, agora aqui de baixo, eu venho fazendo o zigue-zague, puxo da ponta pro pé. E aqui do pé para a ponta. E venho contrário com o marfim. Acho que por conta de estar no prato já fazer um tempinho, meu marfim tá muito duro. Aí eu vou dar uma raleadinha com um pouco do clareador. O clareador que eu já preparei. No curso eu explico como que eu preparo. Essa folha daqui, ó, essa aqui, por exemplo, ela vem ali de cima e dobra aqui. Agora essa aqui é o contrário, ela vem aqui por baixo e dobra aqui em cima. Então a parte clara é embaixo e a escura é em cima. E continuo fazendo aqui as folhinhas do mesmo jeito. Como são bem pequenas, eu já vou fazer a parte escura de todas. Depois eu venho com a parte clara. Embaixo é escuro, por conta que tá por baixo da flor. E eu, agora, em seguida, venho com o marfim. Faço aqui bem contorno, que o pincel maior não faz esses detalhes. Aí é hora de fazer com o pincel filete. Retoco aqui. Ficou um pouquinho grosso aqui.
E depois de seco, se eu perceber que eu preciso clarear ou escurecer, eu faço isso ainda. Pego bem pouca tinta. Bem fininho mesmo, só para fazer um detalhe. Não sei se eu tampo aqui. Quase não precisa desse lado, ficou bem contornadinho. Aí aqui que fica mais clarinho, o lado que passa o claro mesmo, né, o marfim. Para aproveitar a tinta que já está misturada aqui, eu resolvi, vou passar já o fundo aqui nessa parte das folhas aqui e já vou deixar pronto. Aí eu espero secar para continuar a fazer, aqui no caso, depois eu venho fazer essas duas partes do limão. Depois eu faço o bolo, porque o bolo vem até aqui embaixo. Se eu fizer o bolo primeiro, aí eu tenho que parar, esperar secar para depois fazer o limão. Então já faço o limão, que já fica pronto. E venho pro bolo.